O que é restrição? Restrição é a resistência ao fluxo. Um exemplo prático é um canudo. Normalmente, o ar flui irrestritamente pelo canudo. Agora, pegue o mesmo canudo e dobre-o ligeiramente ao meio. Fica então mais difícil que a mesma quantidade de ar flua por ele. Essa é a restrição. Da mesma forma que com o canudo, qualquer mudança na direção do fluxo de ar na entrada do sistema de ar, criada por cotovelos de borracha, tubos redutores, pré-limpadores e capas de entrada, podem causar restrições. Manter a medição das restrições irá ajudá-lo quando você for projetar ou trabalhar com seu sistema de entrada de ar. A medição da restrição também tem um papel essencial na manutenção efetiva do sistema de entrada de ar. Trocar os filtros após o ponto ótimo de serviço pode afetar sua economia de combustível e o desempenho do motor. A mudança antes do tempo necessário gerará uma despesa desnecessária e pode resultar na exposição desnecessária do motor a contaminantes. A razão: os filtros aumentaram sua eficiência conforme a poeira se acumula na média. Abrir o compartimento de seu limpador de ar para remover o filtro e fazer uma inspeção visual não é recomendado. Inspecionar visualmente um filtro de ar pode ser enganoso e ineficiente. Um filtro com aparência suja ainda pode ter bastante vida útil de serviço remanescente e um filtro com aparência limpa também pode ser enganoso. Não é possível ver a sujeira que está profundamente infiltrada na média de filtragem e a contaminação por carbono pode não ser visível a olho nu. O excesso de manutenção e manuseio do filtro poderá danificá-lo. O lado limpo do filtro e o caminho de entrada do ar poderão ser contaminados. O tubo de saída do limpador de ar ou o duto de entrada do motor são locais de montagem típicos para indicadores de restrição ou podem ser montados remotamente. Aqui, algumas orientações para ajudá-lo a selecionar e instalar a ferramenta de medição de restrições mais adequada à sua aplicação. Os limites máximos de restrição são definidos pelos fabricantes de motores e podem ser expressos por vácuo em polegadas de água ou kPa. Se o limpador de ar não tiver um registro de restrições, as leituras podem ser feitas em qualquer local do sistema entre o limpador de ar e o motor. Os níveis máximos são medidos em ponto morto alto sem carga para motores aspirados naturalmente e motores a diesel com turbo compressor. Motores a diesel e gasolina com turbo compressor são medidos com carga máxima e acelerador totalmente aberto. Os métodos para medição de restrições para aplicações na estrada e fora da estrada podem variar. O uso de um medidor de restrição de passo de bloqueio, no entanto, fornecerá uma leitura de pico real durante a operação do veículo em cada ambiente. Antes de darmos uma visão geral sobre as ferramentas-chave de medição de restrição da Donaldson, eis alguns pontos a lembrar. Indicadores de restrição montados no sistema do filtro de ar são recomendados para acompanhamento dos níveis de restrição e indicar quando é necessária a manutenção. Para testar a restrição inicial e confirmar a vida útil remanescente do filtro, recomendamos um medidor de restrição do tipo relógio ou nanômetro de água, pois são mais precisos. O Informer, quando montado no limpador de ar ou no painel, fornece uma leitura contínua, tanto com o motor em funcionamento quanto desligado. Como a maioria dos indicadores de restrição mecânica que se seguem, o botão de reinicialização, que fica na parte superior, é pressionado quando a manutenção do filtro está concluída. O mini indicador Service Signal é pequeno o suficiente para encaixar praticamente em qualquer lugar, somente 1,66 polegadas ou aproximadamente 42 mm de altura. O Donaldson Service Signal mostra um sinalizador vermelho brilhante, altamente visível, na janela inteira do mostrador quando o limite de restrição é atingido. O indicador de restrição visual padrão da Donaldson pode ser montado diretamente no limpador de ar ou remotamente no painel de instrumentos ou firewall. Ele mostra vermelho brilhante quando o limite de restrição é atingido e a manutenção do filtro é necessária. O indicador elétrico foi projetado para uma variedade de aplicações de estrada e fora de estrada, onde é desejado o monitoramento de restrição na cabine ou remoto. Quando o nível de restrição atingir o limite máximo recomendado, um sinal elétrico ativa uma luz, uma buzina ou um computador designado.
O indicador reinicializa automaticamente depois que o filtro recebe manutenção. O Safety Signal Wing Nut Indicator substitui a porca borboleta na tampa de metal da extremidade em filtros de segurança e constantemente monitora a restrição do ar. Quando for necessária a manutenção do filtro de segurança, ele aparecerá vermelho. O Safety Signal não requer encaixes ou adaptadores especiais e foi projetado para durar por várias trocas do filtro principal. O medidor de manutenção para o painel de instrumento lê continuamente a restrição quando o motor está em operação. Ele é convenientemente instalado no painel de instrumento ou praticamente em qualquer lugar. Nosso kit de medidor de manutenção em campo é equipado com uma mangueira de vácuo de 3 pés para testar a restrição do limpador do ar em campo. Ele fica em uma caixa plástica compacta e robusta. O kit de manômetro de água Donaldson inclui o manômetro, tubulação flexível, tintura verde e instruções completas. Uma válvula especial de fechamento elimina a necessidade de esvaziar a água depois do uso. Caso você tenha dúvidas sobre o nível de restrição, aqui vão alguns passos a seguir para resolver os problemas de indicação e porta de indicação. Remova o indicador de manutenção para teste. Teste-o pressionando o botão de reinicialização para zerar. Então, crie um pequeno vácuo para o indicador da entrada de serviço. O indicador de serviço deve mudar para vermelho, indicando seu correto funcionamento. Caso o indicador não mude de cor, substitua-o por um novo indicador de serviço. Para verificar a porta de instalação do limpador de ar, conecte um medidor do tipo manômetro de água e ligue o motor. Se a porta estiver funcionando, uma leitura indicadora de restrição deverá aparecer. Se não houver leitura mesmo com o indicador plugado, desligue o motor e continue com os seguintes passos. Remova a conexão do indicador de teste na porta de indicação. Solte a braçadeira da conexão com a mangueira de saída do limpador de ar e desconecte o conector de borracha. Coloque um pano na saída do limpador de ar. A colocação deve ser feita após o ponto de encaixe do indicador de serviço. Agora, olhe na porta do indicador de serviço e note o pequeno filtro de bronze. Este pequeno filtro é crucial na prevenção da entrada de poeira no trajeto do ar limpo caso o indicador de serviço esteja danificado ou ausente. Este filtro pode ter se conectado com o passar do tempo e impedir o funcionamento adequado do indicador de serviço. Para corrigir esse problema, use um bit de 1/8 de polegada ou 3 mm para furar o antigo filtro na porta do indicador. Uma vez feito isso, remova o pano do tubo de saída. Tenha certeza de que todo o contaminante foi removido da porta do indicador e do tubo de saída do limpador de ar. Reconecte e aperte a mangueira do tubo de saída e a braçadeira. Instale um novo adaptador P120089 ou P122067, que contém uma nova porta de indicador de serviço. Instale um novo indicador de serviço e teste-o. Estas informações de manutenção são fornecidas como orientação de boas práticas. No entanto, elas não se destinam a substituir as instruções de manutenção fornecidas pelo fabricante de seu motor ou veículo.